Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre corpo, psicomotricidade e práticas psicomotoras. Então, primeiro a gente vai começar a compreender o que significa a palavra psicomotricidade. Ela está dividida em psi, que significa emoção, o co, que é cognição, motriqui, que significa movimento humano, e idade são as etapas ali da vida do ser humano. Então, essa motricidade, né, essa psicomotricidade, ela é a relação entre o pensamento e a ação. E sempre vai estar englobando os aspectos psíquicos, as questões afetivas e sociais de cada pessoa. A questão da psicomotricidade sempre vai buscar promover a conexão entre esses aspectos cognitivos, os emocionais e os motores, independente da etapa da vida da pessoa. Então, qualquer uma das alterações que aconteçam em uma dessas áreas pode atrapalhar o funcionamento da outra. E a questão da psicomotricidade, ela é uma ciência que entende esse sujeito como uma questão de uma engrenagem, que funciona de forma unificada. Então, homens e mulheres estão para além da questão de expressões de sentimento, de motivação, de desejos, de crenças. Os seres humanos desenvolveram e desenvolvem uma questão de tecnologia gestual, um conjunto de ações como andar, correr, saltar, pular, deslizar, chutar. E todos nós fazemos com que esses gestos aí, essas ações, contribuem para os sentidos, para dar sentido a alguma coisa. E vai muito além a questão somente das exigências funcionais desses atos. Então, a gente não corre só para chegar a algum lugar. A gente corre quando está com medo, por exemplo. A gente corre quando precisa chegar mais rápido no ponto de ônibus, por exemplo, ou corre atrás do ônibus. Então, a gente faz aí atividades que não são meramente funcionais. E o corpo em movimento, nós podemos identificar ele em várias ações. Na dança, na ginástica, no teatro, em práticas corporais laborais, na expressão corporal, na reabilitação, no fitness e no esporte. E, na verdade, esse discurso, né, que nós temos sobre o corpo pode ter várias interpretações. Então, na questão nós podemos pensar aí no senso comum pela filosofia, podemos pensar também na questão científica, na questão religiosa, na questão política. Então, o corpo, na verdade, ele atravessa discursos e ele também sofre metamorfoses aí no decorrer do tempo e decorrer também na questão de onde que essa sociedade está inserida, né? De onde está sendo discutido sobre essa questão do corpo. Então, para que a gente compreenda um pouquinho melhor essa temática, a gente vai definir dois temas, que é o corpo e a corporeidade. Então, para a gente poder fazer a relação entre eles e também entender a questão do corpo, do movimento e da expressão. Então, o corpo ele não é só um monte de ossos ali, de músculos. Ele é também um reflexo dos nossos pensamentos, das nossas sensações. Então, é um conjunto de várias intervenções que fazem acontecer dentro do nosso corpo, né? Que fazem se estabelecer o corpo. Então, chamamos de corpo, então, a questão do movimento que ele executa. As máquinas que geralmente estão dentro ali do nosso corpo, elas funcionam como um direcionador, que ajuda aí na questão da aprendizagem, e também a gente pode compreender esses gestos, essas máquinas que estão dentro do nosso corpo, esses sistemas que estão dentro do nosso corpo, como ele vai funcionar de forma que o nosso organismo esteja relacionando todos eles ao mesmo tempo. Então, o ser humano, né, ele ele está em pleno processo de evolução. Então, os nossos ancestrais, os macacos, por exemplo, eles andavam em 4 patas. E eles movimentavam-se basicamente para causa da sobrevivência. Então, eles iam em busca do alimento e também se movimentavam por causa da defesa. Então, esse percurso histórico que o ser humano sofreu também apresentou várias concepções da questão do corpo e o tratamento desse corpo também. Então, dependendo da época
em que vivemos, o nosso corpo é tratado de uma forma e é reconhecido num contexto social também de uma forma. Então, conforme esse tempo histórico foi acontecendo, a transformação, por exemplo, da questão do Oriente, do Ocidente, também muda-se. Então, o Oriente, por exemplo, ele concebe o corpo como uma chave para a experiência no mundo, como uma consciência cósmica, com a questão de tradições místicas, sempre respeitando a sua corporalidade. Já no Ocidente, ele tem suas raízes mais ali na questão da cultura grega, tem uma visão mais dualista do homem, a questão do corpo e do espírito, valoriza a questão da razão e também do sentimento. Então, se a gente for definir essas terminologias, a gente pode afirmar que corpo e corporeidade estão intimamente ligados e são indissociáveis. Então, o corpo humano, ele integra dimensões da materialidade, os ossos, os músculos, os hormônios, o sangue, e também da imaterialidade, que são as nossas emoções, a criatividade, a questão do lúdico. Então, a gente observa que a corporeidade é o corpo vivo, ou seja, é aquilo que ele vivencia. Então, é a mente e o corpo conectado, envolvendo a questão das dimensões fisiológicas, afetivas e emocionais, ou seja, é um conjunto do corpo físico junto com as suas emoções, com os seus sentimentos e com a sua relação. Então, desde os nossos primórdios, a gente sabe que o homem apresenta muitas formas de conceber e tratar esse nosso corpo. Então, nós podemos considerar algumas técnicas corporais, como movimento, como andar, correr, pular. Movimentos corporais expressivos, como a questão das expressões faciais, a nossa postura, do nosso gesto. A questão da ética corporal, que envolve a ideia da questão do sentimento, a questão da vergonha, do pudor. E também a questão do estereótipo de beleza. E o controle de estruturas de impulsos das nossas necessidades. Também o nosso corpo também faz isso, né? Ele controla algumas estruturas. E qual que é a relação aí do corpo e do movimento? É praticamente impossível a gente falar de corpo sem se relacionar realmente ao movimento. Quando pensamos em movimento, tende a vir à nossa mente uma ação de deslocamento, ou seja, uma mudança de um lugar para o outro, no caso do nosso corpo. Já o movimento para a criança, nos anos iniciais, aí, acontece por meio do corpo e com que ela interage. Ela experimenta, ela reconhece o mundo ao entorno. Então, o corpo serve como porta de entrada para as experimentações, para o reconhecimento do mundo. O bebê, por exemplo, ele aprende a se comunicar com os pais pelos movimentos faciais, pelo sorriso, pelo choro. E essas experimentações, né, vão trazer o que é aceito e o que é negado. Então, este movimento que o ser humano já faz, que já inicia a questão do reconhecimento do seu corpo, ele desenvolve a percepção das mais diferentes sentidos. A questão também intelectual, a questão espacial, a afetiva, a social, entre outras questões aí que nós temos. Então, na psicomotricidade especificamente, o trabalho com o corpo e o movimento e a expressão, ela é imprescindível, ou seja, trabalha somente com isso, né? Precisa do corpo ali para desenvolver o trabalho da psicomotricidade. Então, o indivíduo, ele age no mundo com o seu corpo, mais especificamente através de movimentos. Então, o movimento corporal possibilita as pessoas a se comunicarem, a trabalharem, a aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos também. Então, a expressão corporal e a linguagem corporal são uma forma de comunicação não verbal, no qual o indivíduo se expressa utilizando o seu corpo através das expressões faciais, da postura corporal, de gestos e de outras manifestações corporais também. Então, essa expressão corporal e linguagem corporal, por muitos momentos, elas podem ser confundidas, que fica difícil, geralmente, distinguir, né, de forma mais individualizada. Então, a expressão corporal trata-se de diferentes formas de manifestação do corpo, que são bastante comuns através das atividades rítmicas, na dança, nos jogos, nos esportes. Já a linguagem corporal pode demonstrar alguns comportamentos e traços de personalidades da pessoa. Então, nós vamos citar agora aqui algumas atividades, né, que são desenvolvidas. Mas a gente pode também colocar como exemplo, uma pessoa que fica com o pé balançando, por exemplo, embaixo da mesa. Esse movimento pode estar relacionado à questão da ansiedade, do nervosismo, ou seja, do momento que a pessoa está passando. Esse movimento corporal expressa aí o momento e o sentimento que a pessoa está. Nós vamos identificar agora nas diferentes práticas corporais
alguns conteúdos da psicomotricidade que pode compor aí os conteúdos escolares em diferentes ocasiões. Isso também faz com que a gente perceba que o nosso país, tendo uma diversidade cultural tão grande, essa questão da psicomotricidade também se torna rica. E nós vamos ver agora algumas práticas corporais. Os jogos, né, a primeira, são riquíssimos em práticas corporais e podem ser trabalhados em diferentes momentos. Então, desenvolve a questão da cultura, oportuniza a criação de adaptação de regras, a gente pode adequar as regras de acordo com a realidade, com o público e com o interesse da pessoa. Tem características de jogos também que possibilitam as regras a serem adequadas de acordo com a necessidade de cada público, se é para criança, se é para adolescente, se é para adulto. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, um jogo de taco, onde as características aí são percebidas e tem que rebater a bolinha, onde vai mais longe. Então, o jogo de taco é um exemplo que a gente traz aí de prática corporal. Os outros são as brincadeiras, que assim como os jogos, elas são um excelente resgate da cultura e corporal. Então, a gente pode resgatar práticas de diferentes épocas, como que as pessoas jogavam, como que as pessoas brincavam, e sempre relacionada à questão aí da ludicidade, mantendo aí as manifestações físicas também. A gente pode resgatar a questão da criatividade, da imaginação, do aspecto lúdico. E as brincadeiras geralmente não precisam ter ali uma regra específica, né? Ela pode ser mudada de acordo com as características também que as crianças estão brincando. Então, a gente tem um exemplo aí de amarelinha, que é uma brincadeira bem conhecida, onde que eles têm que jogar a pedrinha e ir saltando com o pé, na sequência dos números. E tem diferentes formas de se jogar amarelinha. O outro são os esportes. Os esportes, eles estão diretamente ligados aí a períodos históricos. Então, essa prática esportiva desenvolve a questão do físico, do social, do comportamental, do afetivo. Ele oportuniza reafirmar traços de personalidade humana, quando tem características mais diversificadas da participação. O que é isso? Por exemplo, a gente pode ver a questão dos biotipos físicos, a questão do interesse. Uma característica bem específica dos esportes são a questão das regras. Então, elas são estabelecidas, elas são compreendidas, ela precisa de uma federação, alguém que determine quais são, elas têm a questão do uniforme. E aí, alguns exemplos de esportes são o vôlei, o basquete e o futebol. A dança é uma das formas de prática corporal que trabalha diferentes aspectos do ser humano. Então, desde a questão da cultura, do folclore, até a questão do autoconhecimento e do equilíbrio. Também desenvolve a imaginação, a expressão corporal, o ritmo, a cooperação, reforça a questão da cultura. Alguns exemplos de dança são as danças folclóricas, o balé e o hip hop. Já na ginástica, a gente pode considerar uma das práticas mais antigas aí da questão corporal. Ela está automaticamente ligada aí à questão hoje da educação física, mas a psicomotricidade pode usar aí a questão da ginástica, né, para todo um trabalho sensorial, sendo ela difundida lá na Grécia, por exemplo. Ela é trabalhada em diferentes metodologias em países como a Suécia, a Alemanha, a Inglaterra. Ela difundiu-se em todo o mundo e apresenta um rol de possibilidades de práticas desde crianças iniciantes até o mais alto nível competitivo. Então, nós temos aí a ginástica artística, a ginástica acadêmica e a ginástica acrobática. Nós também temos como prática aí a questão das lutas. E assim como as ginásticas, são práticas milenares, né? Então, elas têm sempre a questão aí da história, estão enraizadas aí na história. Trazem aspectos culturais e filosóficos que são fortes e são passados conceitos que ultrapassam diferentes épocas e também diferentes momentos históricos. Nós temos aí o judô, a capoeira, o taekwondo como exemplo. Nós também temos atividades expressivas rítmicas, que são a questão do ritmo e da expressão corporal, que são desenvolvidas em diferentes partes aí, em práticas corporais. E elas fazem aí toda a questão aí do universo da educação. Estão diretamente ligados à questão da expressão corporal, desenvolvimento da cultura, a questão do folclore e também a características históricas e também a questão da onde essa sociedade também está inserida geograficamente. Nós temos exemplos aí o teatro, os fantoches, a marionete.
Nós também temos práticas corporais alternativas, que são além das práticas e manifestações corporais que nós já citamos, nós já falamos. Hoje em dia, o nosso mundo traz aí formas diversificadas de práticas que surgem em diferentes momentos e também com diferentes características, sendo criadas e recriadas dependendo aí do nosso momento histórico. E também são adaptadas às características culturais e locais. E nós temos aí as práticas na natureza, por exemplo, e também o parkour, que são aquelas acrobacias que as pessoas fazem em cima dos prédios, em cima de pontes. Então, existe um universo de prática corporal muito rico de significação e de simbolismo. E isso tudo está envolvido a questão da cultura corporal e do movimento. E essa cultura corporal, ela é percebida como um local de encontro e também de interações permanentes entre a questão cultural, social, biológica, tanto no plano das práticas, como também no plano daí das representações. Então, os movimentos corporais, eles são considerados uma primeira forma de aprendizagem. Então, necessitam estar presentes desde a educação infantil, lá, desde o SEI, das creches, para as crianças a partir dos 6 meses, e isso vai decorrer da vida. Então, essa exploração e essa tentativa do movimento pode estimular a questão da motriz, que prepara a criança para a aquisição das próximas etapas de desenvolvimento de forma mais satisfatória. E nós temos agora algumas práticas psicomotoras, que são, por exemplo, atividades grafomotoras, que são atividades aí que trazem para a criança a noção de movimento motor na escrita gráfica, né? E também sempre podemos pensar que essa prática deve sempre acompanhar o desenvolvimento da criança através da sua faixa etária. Então, ela deve ser compreendida a partir de um nível aí sensorial, perceptivo e também integrativo. Nós também temos as atividades de coordenação visomanual, que são atividades que são responsáveis por desenvolver tanto a visão como a habilidade manual. Elas ajudam muito no desenvolvimento da questão da coordenação motora fina, e geralmente são aqueles trabalhinhos com massinhas, construir bloquinhos, atividades de ligar, de juntar. Então, são muito atrativos aí para as crianças e elas conseguem fazer e já vão trabalhando essa coordenação visomanual. E também nós temos realizar atividades psicomotoras que são prioritariamente relacionadas à visão. Então, essa psicomotricidade, ela tem que estar relacionada a essa habilidade. Então, são exercícios que o fator visual aí são o principal indício para ele encontrar as respostas e trabalhar a questão da coordenação motora. Então, as crianças vão acompanhar os processos pelo olhar, depois vão praticar com a mão. E essa atividade aí é interessante por quê? Porque geralmente as crianças depois vão fazer atividades onde o professor passa a atividade lá na lousa. Então, o aluno vai olhar para a lousa e vai escrever depois aquele conteúdo. Então, essas atividades vão auxiliar nesse processo. E, por fim, a nossa motricidade, né? O que significa, então? Movimentar-se é a forma física de exercitar. Testar os limites do corpo, da mente e desenvolver capacidades ou habilidades novas, pois nos estimula a buscar e desvendar a complexidade daquilo que ainda não conhecemos. Então, a nossa aula termina por aqui e espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí a questão do corpo, do movimento, da psicomotricidade e também das atividades práticas aí psicomotoras. Muito obrigada e até a próxima.